que perdidos são, venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, Cristo meu Salvador, Cristo meu Quando atacam minhas tormentas, vens a mim. Quando atacam minhas tormentas, vens a mim. Quando mando atirar-me como barco em alto mar, tu que acalmas as tormentas, vens a mim. Quando erro e fracasso, perto estás. Quando erro e fracasso, perto estás. Quando meu melhor eu faço, mas o mundo exige mais. Tu que sondas minha vida, perto estás. Ao ficar mais velho e fraco, vens a mim. Ao ficar mais velho e fraco, vens a mim. Quando os olhos meus fecharem e a respiração falhar, ó Senhor da eternidade, ó Senhor da eternidade. Tu que sondas minha vida, vens a preso ao pecado andei, de medo minha alma tomou, mas Jesus veio me remir, com sua graça minha alma transformou. Mas Jesus veio me remir, com sua graça minha alma transformou. Oh, que alegria me encheu, todo meu ser tomou. Que mais farei se não clamar? Cristo me libertou.
fruto em sua luz. Oh, que alegria me encheu, todo meu ser tomou. Que mais farei se não clamar? Cristo me libertou. Oh, que alegria me encheu, todo meu ser tomou. Que mais farei se não clamar? Cristo me libertou. Som. Muito bem, meus irmãos, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto, nosso primeiro culto vespertino de bastante tempo, culto presencial. Peço a todos que possam desligar o seu telefone celular e vamos então ter o nosso tempo para adorar ao nosso Deus. Vamos falar juntos o nosso versículo, vai aparecer aí na sua tela. Eu mexi na câmera ali, acho que está um pouco branca a imagem, viu? Mas vamos falar então, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Então, se coloquem em pé, por favor. Vamos falar juntos, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Os irmãos ainda em pé vão cantar comigo o número 350 do Voz de Melodia. Vamos cantar alegres então. 350. Filho adotado, eu sou filho adotado. Vamos cantar alegres então, 350. Sou muito feliz, pois sou filho do Rei. Deus é meu Pai e ao céu eu irei. Anda comigo, é amigo leal. Nunca sozinho tenho vida real. Eu sou filho adotado.
Podem se assentar? Nós vamos falar com Deus então. Senhor, nós queremos render graças por sua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado por esta oportunidade de estar com os irmãos esta noite. Agradecemos por retornarmos à regularidade dos nossos cultos dominicais e pedimos a Deus que esta necessidade de estar presente na sua igreja esteja em cada vida e em cada coração. Eu quero render graças ao Senhor, ó Deus, porque através das nossas atitudes nós demonstramos o nosso real amor pelo Senhor. Então eu te peço, ó Deus, que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração neste dia especial, Dia das Mães. Obrigado por aquelas que estão conosco, obrigado por aquelas que nos assistem. E pedimos, Senhor Deus, que também a palavra do Senhor venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, meus irmãos, nós vamos para os nossos avisos. O Guilherme vai colocar aí para vocês. Pela graça de Deus, irmãos, nós retornamos então com os nossos cultos regulares, tanto domingo de manhã quanto domingo à noite. Agora é importante que os próprios irmãos da igreja entendam a importância de estar nos cultos. Eu, claro, entendo, tem alguns que pelas questões de saúde não podem estar, mas é importante nós estarmos na igreja. É importante nós, aos poucos, retornarmos à normalidade. Muitas vezes nós temos nos esforçado para tantas coisas particulares, e aí, quando é para ir na igreja, a gente começa a colocar empecilhos. Mas nós temos a possibilidade, temos 2 cultos, aqueles que talvez não podem vir em um horário, podem vir em outro. Então é sempre bom que todos possam fazer o seu planejamento para estarem nos cultos. Absolutamente nada, irmãos, substitui o privilégio de estar no culto presencial da igreja. Então, que todos possam aproveitar. Se Deus quiser, brevemente também a gente volta com o nosso culto de quarta-feira. As transmissões são regulares, como vocês bem sabem. Como hoje pela manhã, 9 horas, temos às 18 horas, como hoje à noite, e o nosso culto de oração às 20 horas. Homens, quero convidar a todos vocês, na semana que vem, no sábado, às 19 horas, vamos fazer aquela nossa reunião de oração no aplicativo Zoom. É o meu desejo que, se porventura nós continuarmos nessa queda dos casos de Covid, nós possamos retornar às nossas reuniões presenciais, né? Mas até o salchipão vai demorar um pouco de tempo, né? Isso aí vai demorar bastante. Mas, de qualquer forma, irmãos, aos poucos a gente vai retornando com as nossas programações também, conforme Deus nos permite, ok? Irmão Eduardo pode chegar à frente, ele vai orar e depois vai recolher os dízimos e ofertas. Não temos ninguém que nos visita pela primeira vez. E depois, enquanto nós estamos cantando 326 do Voz de Melodia, o irmão Eduardo vai fazer o recolhimento dos dízimos e ofertas. Então, irmão Eduardo, por favor, nos leve a Deus em oração. E depois nós cantaremos 326, Regozija em Deus.
Senhor nosso Deus, amado Pai, nós lhe damos graças, Senhor, pela salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lhe damos graças, Senhor, pela sua palavra, pelo privilégio de estar mais uma vez na sua igreja, na sua casa, para louvar e adorar o Senhor. Pedimos, Senhor, o seu trabalho em nossos corações, nos ajuda, Senhor, para entendermos a sua palavra por meio do teu Santo Espírito, Senhor, que trabalha e age em nossos corações, em nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor pelos cuidados, suprimento que o Senhor também nos dá dia a dia. Nós pedimos, Pai amado, que o Senhor abençoe esse dia especial também, mais um dia das Mães, que o Senhor nos abençoe e dê sabedoria a cada uma delas, dê ânimo, Senhor, para que elas possam, assim, testemunhar a sua vida em Cristo, os filhos, como nós assim ouvimos nessa manhã. E também cabe a nós, como pais, como filhos, tudo buscar, Senhor, fazer o melhor para a honra e glória do Senhor. Nós agradecemos por essa igreja, agradecemos, Senhor, pelo sustento que o Senhor tem dado a essa igreja, pelos pastores, também a diretoria e toda a família que nós somos em Cristo. Nós lhe damos graças que o Senhor tem nos abençoado graciosamente. Pedimos, Pai amado, que o Senhor abençoe a oferta, a dízimo e promessa de fé. Tudo possa ser feito para engrandecer cada vez mais o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesse nome que eu oro agradecido. Amém. Amém. Vamos cantar então 326, Regozija em Deus. Deus nada faz sem um plano ou razão, quando prova seu servo e lhe dá formação, dá graças a Deus quando teste se faz, em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus e erros da paz, Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois não te provar, purificar, qual então serás. Quando as trevas à frente se impõem, eu olho pra cruz que o Calvário expõe, submeto meu mestre, olho pra trás, a paz vem, o medo desfaz. Regozija em Deus e erros não faz, Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois há de provar, purificar, qual ouro então serás. Sim, posso ver provações vêm de Deus, em amor fortalece, Ele limpa os seus, meu Pai sempre faz. Sim, eu sei, eu limpo, mas fruto darei. Regozija em Deus e erros não faz, Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois há de provar, purificar, qual ouro então serás. Bem, crianças podem descer. E nós que aqui ficamos, vamos abrir a nossa Bíblia para o livro de Mateus, capítulo de número 15, versículos 21 a 28. Por gentileza. Vamos lá.
Mateus capítulo 15, versículos de número 21 a 28. Hoje pela manhã, nós falamos sobre duas mulheres de fé. Falamos sobre Lóide e sobre Eunice, avó e mãe de Timóteo. E hoje à noite nós falaremos sobre uma mulher cananeia ou uma mulher cirofenícia. Vamos lá. Mateus capítulo 15, 21 a 28. Obrigado. Vamos lá então. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Por favor, irmãos, se coloquem em pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. É muito bacana nós olharmos sobre exemplos de homens e mulheres de Deus na palavra do Senhor. Vamos então, Mateus capítulo 15, versículos 21 a versículo de número 28. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu uma palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Deus abençoe sua palavra. Podem se assentar. Vamos orar novamente, meus irmãos. Mais uma vez, querido Deus, estamos diante do Senhor, agradecidos pela oportunidade de, em nosso país, podermos adorar livremente ao Senhor. Rogamos, ó Pai, que as lições, através da vida desta mulher, possam aplicar ou ser aplicadas em nossos corações. Eu sei que é a vontade do Senhor que sejamos crentes fiéis, mas para que tua palavra seja aplicada em nossos corações, é importante que nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações à instrução do Senhor. E através do Santo Espírito, o Senhor vai trabalhar em nossas vidas. Eu oro, Senhor Deus, quebra os nossos corações. Direciona-nos a sermos crentes fiéis ao Senhor. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós não temos o nome dessa mulher hoje de noite, da mesma forma que nós tivemos o nome das duas mulheres de fé que nós falamos hoje pela manhã. A Bíblia simplesmente não relata qual o nome dessa mulher, mas nos relata lições importantes acerca daquilo que ela passou com Jesus. Primeiramente, eu quero dar o contexto para vocês. Lembrem-se que a palavra de Deus deixa claro que Jesus Cristo, ele veio para o que era seu e eles não os receberam. Ou seja, lá em João capítulo 1, versículo 11, se eu não estou enganado, o ministério de Jesus primeiramente foi para os judeus. É claro que existiram questões pontuais que Jesus trabalhou na vida de outras pessoas que não eram judeus, assim como essa mulher. Mas o ministério de Jesus era principalmente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele mesmo diz. Essa mulher, ela veio de uma região diferente, região de Tiro e Sidom.
ela era chamada de cananeia em uma passagem, em outra passagem, em outro evangelho, ela vai ser chamada de uma mulher cirofenícia, mas é praticamente a mesma região. E assim como eu tenho ensinado aos meus alunos, a região de Canaã, ela era conhecida por sua idolatria, pelo politeísmo, ou seja, pela adoração a muitos deuses. Só que é muito interessante que essa mulher, quando ela soube de Jesus, ela foi atrás. Só que ela não foi só atrás, ela procurou saber quem era Jesus. Porque a própria passagem diz que primeiramente ela o adorou e chamou Jesus de filho de Davi. Quando você estuda o Novo Testamento, você vai entender que esse é um dos títulos messiânicos. Quando ela chama Jesus de filho de Davi, ela estava declarando então que Jesus era o Messias. Ele era o herdeiro do trono de Davi. Então, no seu compromisso, no seu encontro com Jesus, mesmo o Senhor tendo falado aquelas questões em relação ao seu ministério com os judeus, ela ainda pediu as misericórdias do Senhor sobre a sua vida e por conta da sua fé, o seu desejo foi realizado. E a própria passagem vai dizer lá no final que a filha dela foi curada da questão do demônio. Então, meus irmãos, temos várias lições que nós poderíamos aprender nesse texto, mas eu quero destacar apenas algumas delas acerca da atitude que essa mulher teve e como serve para as nossas vidas. É claro que é bom destacar que, tal como uma mãe que ama os seus filhos, ela andou bastante, ela foi atrás de Jesus, clamando por sua filha. Então hoje, é claro, é um dia especial, nós entendemos, o Dia das Mães, mas eu reforço aquilo que eu disse pela manhã. O exemplo da palavra de Deus, por mais que nós temos usado personagens femininas por conta do dia de hoje, é aplicável a todos nós. O princípio é aplicado às nossas vidas, a todos nós, independente se mulheres e homens, se mães ou pais, ou enfim, todas as questões que... Aconteceu alguma coisa, Eduardo? Ok, tá bom. Então, meus irmãos, primeiramente, o que nós enxergamos na vida dessa mulher cananeia é que pode ser encontrado fé aonde menos se espera. Veja versículos 21 e 22. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Também, versículo 22. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Meus irmãos, como eu falei para vocês, a região de Tiro e Sidom era conhecido por sua idolatria. Era conhecido por pessoas que adoravam deuses falsos. Mas mesmo no meio de um povo pagão, existia uma mulher que creu em Jesus. E não só creu em Jesus, como ela foi atrás do Senhor, por conta de sua fé. Então, meus irmãos, ela ouviu de Jesus que o seu ministério era principalmente para os judeus. Ele vai falar isso nos versículos subsequentes. Mas ainda assim ela não esmoreceu. Meus irmãos, nós precisamos entender primeiramente que não importa o lugar que seja, não importa se é um lugar onde as pessoas são boas ou ruins, não importa se é um lugar onde existe muita idolatria, não importa se é um lugar onde não tem igreja, nós precisamos falar, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Porque, primeiramente, meus irmãos, existem muitas pessoas que estão com o coração aberto. Estão com o coração aberto, estão com a necessidade de conhecerem a salvação por meio de Cristo. A Bíblia não relata quem falou para aquela mulher acerca de Cristo, mas o que nós sabemos é que ela, quando ouviu falar de Jesus, ela foi atrás. E a própria Bíblia diz que ela o adorou.
Então, meus irmãos, existem pessoas que podem estar vivendo em lugares horríveis, cheio de idolatria, e ainda assim entregarem a sua vida a Cristo. Aqui em Porto Alegre é um dos lugares onde a questão das religiões africanas, elas são mais atuantes, como Umbanda, Macumba, enfim. O espiritismo aqui em Porto Alegre é muito grande. Inclusive, dentro das nossas igrejas, muitos irmãos que aceitaram Cristo como Salvador são oriundos dessas religiões. Então nós precisamos entender que Jesus Cristo ele pode transformar a vida de qualquer pessoa, independente do ambiente que ela está. Então aquela mulher, ela teve fé em Cristo, independente do lugar onde ela estava, onde ela morava, mesmo sendo um lugar de idolatria, ela creu em Jesus. E ela demonstrou isso através da sua atitude quando ela foi procurá-lo. Também, meus irmãos, se você conhece o hino do Voz de Melodia, 88, se eu não estou enganado, aquele hino Graça de Deus, Infinito Amor, ele foi escrito por John Newton. E John Newton, ele era nada mais, nada menos do que alguém que trabalhava com escravos. Ele, quando se converteu, ele falou sobre a graça de Deus. Ele entendeu sobre a graça de Deus. É claro que pessoas que trabalhavam com escravos nunca foram benquistas, mas quando ele aceitou Cristo como Salvador, houve uma transformação em sua vida. Houve uma transformação e ele foi transformado por Cristo. E escreveu um dos hinos mais belos do nosso inário e bem conhecido. A graça de Deus pode alcançar o pecador em qualquer lugar. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que é necessário que cada um de nós nos esforcemos para anunciarmos a palavra de Deus a quem quer que seja. E esta mulher, mesmo vivendo num lugar de pecado, ela demonstrou a sua fé em Cristo, quando ela adorou o Senhor e reconheceu quem Ele era. Então o Evangelho pode quebrar barreiras, muitas vezes impostas por nós mesmos. Também, meus irmãos, uma outra lição que nós podemos aprender com a vida desta mulher cananeia, no versículo 22, que existem aflições que muitas vezes são bênçãos nas nossas vidas. Versículo 22 vai dizer o seguinte: e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Notem, meus irmãos, existia uma aprovação muito grande na vida dessa mulher. A sua filha estava sendo afligida por demônios. Porém, através dessa situação, desta provação, ela se achegou a Cristo. Eu falei hoje pela manhã, e eu repito para vocês novamente, os nossos infortúnios, as nossas dificuldades, as nossas provações, são exemplos positivos quando nós estamos passando por elas, confiados nos propósitos do Senhor, são exemplos positivos para aqueles que hão de crer. Procuramos, eu e a minha esposa, aproveitar as oportunidades nesses dias que nós estivemos no hospital fazendo consulta, ela fazendo exames, nós procuramos entregar folhetos para as pessoas que lá estavam. Que diferentemente, se não fosse naquela situação, possivelmente aquelas pessoas não receberiam folhetos. Se elas foram salvas ou não, eu não sei, mas eu sei qual é a minha responsabilidade. E a responsabilidade do cristão é anunciar a palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos compreender que as provações, elas são benéficas para nós.
por mais que no momento elas podem parecer que não vão trazer benefício nenhum. Ninguém gosta de passar por provação. Mas são nos momentos de dificuldade que nós nos aproximamos de Deus. E foi através dessa situação na vida da filha da mulher cananeia que ela veio a Cristo. Então, meus irmãos, nunca é demais repetir essa lição. Que as nossas provações, que as nossas dificuldades são oportunidades que o Senhor nos dá para anunciarmos a palavra de Deus. Oportunidades para que nós possamos pregar a palavra de Deus. Alguém leia, por favor, Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Alguém leia, por favor. Foi-me bom ter sido acudido, para que aprendesse os teus estatutos. O salmista O salmista está dizendo que a aflição foi positiva, foi boa para que ele pudesse aprender a palavra de Deus. Vocês sabem, meus irmãos, não é novidade para ninguém. Muitas pessoas só se achegam a Deus quando estão passando por provações. Isso não é uma coisa só da atualidade. Isso já é de muito tempo. Pessoas que estão afastadas dos caminhos de Deus, mas quando estão passando por dificuldades, a primeira coisa que elas fazem, elas pedem oração por suas vidas. Elas buscam, de alguma forma, aproximar-se de Deus, para que possam, então, receber o favor imerecido. Queira ou não queira, não é uma atitude correta, porque, infelizmente, existe muita gente que age para com Deus de uma maneira hipócrita. Só chegam a Deus quando estão com dificuldades. Mas, no entanto, quando estão se aproximando de Deus, o Senhor está aberto para poder recebê-los. E através dessas situações são as oportunidades de nós também podermos demonstrar o nosso amor por essas pessoas. Não poucas vezes nós recebemos pedidos de oração de pessoas que não estão nem aí pela palavra de Deus. Recentemente nós vimos o caso desse ator que faleceu, que até onde eu sei, e eu vou falar um pouco mais sobre ele na quarta-feira, quando pregar no culto de oração, mas eu quero destacar uma situação importante. Os pais desse ator Paulo Gustavo, eles são cristãos. Mas o filho não. O filho era homossexual. Se declarou algumas vezes ateu. E até piada com a Bíblia já fez. Só que o que aconteceu em relação a essa situação que ele passou 2 meses no hospital? Foi pedido oração por sua vida. Então prestem bem atenção, meus irmãos. Até mesmo os incrédulos entendem que nos momentos de dificuldade deve-se buscar o único que pode nos dar o refrigério para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Eu já lhes adianto que eu orei por esse rapaz. Eu orei porque a Bíblia nos diz, nos ensina que nós devemos amar as pessoas. Mas não foi a vontade de Deus. O Senhor permitiu que ele morresse. E Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas até mesmo uma pessoa que passa a sua vida inteira dizendo que não crê em Deus, quando chega no momento de dificuldade, pede oração. As nossas vidas são espelhos que devem refletir a glória de Deus. Então, meus irmãos, as provações nos ajudam a meditar mais sobre Deus, a nos afastar das coisas do mundo. Conduze-nos à palavra de Deus e nos coloca muitas vezes de joelhos diante do Senhor. Hoje pela manhã eu coloquei 3 tipos de mães. A mãe não salva, a mãe salva mais carnal e a mãe salva e espiritual. Infelizmente,
nas nossas igrejas, e eu não falo só sobre mães, são esses 3 tipos de crentes que existem. Ou 3 tipos de pessoas. Pessoas que são incrédulas, pessoas que são salvas, mas são carnais, e salvos que são espirituais. É basicamente os 3 tipos de pessoas que as nossas igrejas possuem. O crente que é fiel, quando ele passa por dificuldades, ele vai louvar ao Senhor por conta das suas dificuldades e vai o servir, independente daquilo que acontecer. Mesmo se a sua enfermidade o levar para a morte, ele continuará louvando o nome do Senhor. E um exemplo, o apóstolo Paulo. Mesmo preso, mesmo sabendo que ele morreria, ele cumpriu a ordem do Senhor de ser fiel até o fim. E ele pôde, no final da sua vida, dizer: combati o bom combate. Eu lhes digo, meus irmãos, que o termômetro para nós sabermos sobre a vida de alguém são as provações. As provações, elas são o termômetro que podem nos mostrar se realmente nós amamos a Deus, se nós somos crentes espirituais ou carnais. Porque às vezes, pessoas, mesmo dentro da igreja, não estão passando por dificuldade nenhuma. Ou quando passam por dificuldade, sempre murmuram contra Deus. A murmuração para o povo de Israel fez com que eles ganhassem 40 anos no deserto, porque a murmuração é nada mais, nada menos do que falta de confiança em Deus. Então, cada vez que nós murmuramos, que nós reclamamos das nossas dificuldades, nós estamos dizendo para Deus que Ele não é suficiente, soberano, sobre os nossos problemas, sobre as nossas vidas. Então, meus irmãos, o salmista deixa claro que foi-me bom passar por provações, por dificuldades, para que eu possa aprender os seus estatutos. E exatamente o que aconteceu na vida desta mãe cananeia. Ela se aproximou de Cristo porque entendeu que Ele era poderoso para poder curar a sua filha. Uma outra lição que nós vemos aqui, meus irmãos, é que nós precisamos perseverar em buscar o Senhor. Versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Meus irmãos, aqui no versículo 23, pode parecer para alguns que Jesus não estava nem ligando. Porque quando aquela mulher clama, Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Aqui nós temos uma lição importante. Vocês acham que quando nós buscamos a Deus em oração, nós devemos perseverar em orar? Ou nós devemos simplesmente deixar de lado as orações porque achamos que Deus não vai nos responder? Eu vou dizer para vocês lições que são difíceis para mim poder aprender. Às vezes você está numa situação que você quer uma resposta imediata de Deus. Você precisa de uma resposta naquele momento. Às vezes o desespero está tão grande que a gente quer que Deus nos responda, nos mande alguma resposta, seja na sua palavra, seja através de alguma situação.
mas nós temos apenas o silêncio de Deus. Não é difícil isso? Não é difícil para nós, quando buscamos ajuda, nós recebemos o silêncio? Será que Deus nos esqueceu? Será que Deus, Ele não quer nos ajudar? Nesse momento, irmãos, nós precisamos fazer uma coisa que muitas vezes nós esquecemos. Nós precisamos nos apegar à fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Algum de vocês tem dúvida que Deus cumpre as suas promessas? Ninguém tem dúvidas disso. Só que por que então, irmãos, às vezes a resposta de Deus é o silêncio? Eu não sei. Não existe uma resposta plausível para isso. Mas no caso dessa mulher, quando Jesus não lhe respondeu, ela virou as costas e foi embora? Não. O que ela fez? Ela continuou buscando ao Senhor, até que ela obtivesse uma resposta. Então, irmãos, uma conclusão que eu chego é que às vezes o silêncio de Deus para nós é o motivo para nós continuarmos o buscando. Não é fácil. Realmente não é fácil, mas é necessário. Estava conversando com o Guilherme aqui, vou dedurar o Guilherme aqui. Estava conversando com o Guilherme. Né, eu disse para ele, falei, Guilherme, eu tô quase na forma de bola já, né? Já dá para ver pelas bochechas aqui o quanto que, né? Eu já estou quase preparado para o abate já, né? Geralmente você engorda o porco para depois. Então, graças a Deus, comida em casa não tem faltado, né? Aí eu falei para ele, Guilherme, amanhã, segunda-feira, é o dia internacional do começo das dietas, né? Ainda mais amanhã, que é dia 10, né? Então, eu vou começar dia 10. Então, até a meia-noite hoje, ó. Tô brincando. Mas eu estava conversando com o Guilherme o seguinte. Hoje em dia, existem muitas formas de você comer. Só que se você quer uma comida boa e saudável, você não pode procurar em fast food. Você não pode ir no McDonald's e procurar uma coisa saudável. Não pode. Não tem como. Você não pode ir no Burger King e procurar uma coisa saudável. Então, se você... inclusive, tem gente que acha que eu vou no Subway porque é pão com salada. Não é, irmãos. Nada a ver isso aí. Então, se nós queremos comer algo saudável, é importante você poder gastar tempo fazendo. Comer mais legumes, comer mais salada, comer mais coisas que não sejam industrializadas. Mas isso não é fácil e nem barato. Mas se quer perder peso, precisa comer direito. Isso é fato. Todos nós sabemos. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque para que você possa comer alguma coisa boa, você precisa gastar tempo para fazer. O que você faz em 3 minutos? O que vocês fazem? Miojo. Mas existe alguma comida saudável que você consegue fazer em 3 minutos? Nem um ovo você consegue cozinhar em 3 minutos. Então, irmãos, é importante nós investirmos tempo. A vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Nós vivemos num mundo onde tudo deve ser no agora. A gente quer tudo rápido. Mas a vida espiritual não é assim. Então, o silêncio de Deus para nós, eu entendo que é uma forma de nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Porque no tempo dele, da forma dele, ele vai nos responder segundo a sua vontade. Então, meus irmãos, aquela mulher, mesmo quando não recebeu a resposta de Jesus, e por favor, não entendam que aqui Jesus ignorou ela. Não, de maneira alguma.
mas foi um dos motivos para que ela demonstrasse a sua confiança em Deus, a sua confiança em Cristo. E tanto ela buscou que ela achou. Ela conseguiu aquilo que o seu coração tanto ansiava. Então, meus irmãos, quando Jesus, no versículo de número 24, Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Será que Jesus estava fechando as portas para ela? Não. Jesus estava explicando o seu ministério. E é muito bacana, irmãos, a forma que ela se coloca, a humildade que ela se coloca diante do Senhor. Ela o adorou, versículo 25, dizendo: Senhor, socorre-me. Nós não conseguimos entender muitas vezes a sinceridade de um coração que se aproxima de Deus. Às vezes, irmãos, o nosso coração está tão pesado pelas nossas dificuldades que nós não temos nem palavras para chegar a Cristo, mas as nossas lágrimas, elas caem dos nossos rostos. Ana, quando estava falando com Deus, ela não falava palavras audíveis, mas as suas lágrimas estavam presentes. E Deus conhece os nossos corações. A segunda resposta de Jesus, versículo 26, ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Meus irmãos, mais uma vez, eu peço a você que não interprete de maneira errada. Jesus aqui não está fechando as portas para ela. Mais uma vez, ele estava destacando qual era o seu ministério. Mas ela diz para Jesus, usando podemos dizer, uma figura de linguagem, para que as misericórdias de Cristo pudessem cair sobre as suas vidas. E a persistência da sua oração foi recompensada no versículo 28, quando a sua filha ficou sã. Qual que é, meus irmãos, a intensidade que nós temos buscado a Deus? De que forma que nós temos buscado a Deus? Às vezes, nós temos pessoas aqui representadas. Talvez o seu filho não é salvo, talvez a sua filha não seja salva, talvez a sua mãe não é salvo, talvez o seu pai não é salvo, talvez o seu marido não é salvo, talvez a sua esposa não é salvo, e você vai fazer o quê? Vai simplesmente abandonar? Não, irmãos. Já falei para vocês, nós temos o exemplo da irmã Tatiana, que orou por quase 20 anos pela salvação do irmão Sebastião, até o dia que ele fez uma decisão a Cristo. Você acha que às vezes um folheto não tem poder? O pastor Jeffrey, ele colocou essa semana passada no grupo dos pastores, pedindo oração. O seu cunhado, que é missionário, estava entregando folhetos com os seus filhos na rua. E quando ele entregou o folheto para um rapaz, aquele rapaz viu a mensagem do evangelho e ficou interessado. Mas sabe qual que era o detalhe? Aquele rapaz era um radialista de uma rádio da cidade. E aquele irmão, aquele missionário foi convidado para poder falar sobre a palavra de Deus naquela rádio que não era uma rádio evangélica. Mas o Espírito Santo trabalhou no coração daquele homem. Meus irmãos, nós não podemos ser egoístas de ficar escolhendo pessoas para a qual nós vamos entregar os folhetos. Ou até mesmo nós não podemos ser egoístas de não entregar folhetos. Eu reforço, os folhetos estão lá. Precisam de mãos interessadas em poder entregá-los. Não precisa você decorar muito mais do que, geralmente eu falo para uma pessoa: quero lhe entregar esse folheto da palavra de Deus. Às vezes a pessoa fala sim, às vezes a pessoa fala não. Ontem eu parei na praça aqui embaixo, na Tristeza, e veio o rapaz querendo uma moeda.
Depois que eu fiz o que eu tinha que fazer, peguei no meu carro ali umas moedas, peguei um folheto, dei a moeda para ele e falei, ó, pega esse folheto aqui que ele vai valer muito mais na sua vida do que essas moedas. Se ele leu ou não, irmãos, não sei. Mas o trabalho do crente é o quê? Anunciar a palavra de Deus. Não foi isso que nós nos comprometemos quando nós preenchemos esse compromisso sobre a promessa de fé? Não é simplesmente você contribuir com missões, mas é você ser missões. Spurgeon, que é um dos maiores pregadores que esse mundo já viu, ele disse que o crente que não é um missionário é um impostor. Porque todos nós fomos enviados por Cristo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós não devemos ir se nós quisermos. Mas também a temperatura espiritual de um crente se dá quando nós estamos semeando a palavra de Deus na vida de outras pessoas. Buscar a Deus, irmãos. Buscar a Deus. Essa igreja hoje tem mais bancos vazios do que bancos preenchidos. Essa igreja hoje tem mais bancos vazios do que bancos preenchidos. Não cabe a mim julgar os motivos que levam as pessoas a deixar de estar na igreja. Não cabe a mim. É claro que nós entendemos que existem motivos plausíveis, mas infelizmente existe um tipo de crente hoje em dia que foi criado a partir de quando aconteceu essa pandemia. Existem vários tipos de crente. Existe o crente Raimundo, conhece o crente Raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo. Existe o crente bully, conhece o crente bully? Essa é meio ruim. É o crente de pouca fé. Ruinzinha, né? Mas hoje em dia existe um tipo de crente que até antes da pandemia não existia. O crente de sofá. E é uma luta que hoje em dia nós pastores temos. Alguns dos meus amigos pastores, depois que as suas igrejas puderam retornar para o presencial, eles encerraram as transmissões. Para que pudesse ser um incentivo para as pessoas poderem estar na igreja. Existem alguns dos meus amigos pastores que a grande maioria dos seus fiéis, dos fiéis da sua igreja, retornaram ao culto. Bem como existem uma boa parte daqueles de igrejas também que não retornaram aos cultos. As pessoas não retornaram. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? O crente de sofá, ele entende que é conveniente para ele sentar na frente da sua televisão, do seu computador, do seu tablet ou do seu celular. Não precisa nem ser no domingo. Pode ser qualquer dia, porque o culto está gravado. E aí pode cultuar a Deus. Não achando que precisa estar na igreja. Meus irmãos, não cabe a mim julgar os motivos de ninguém. Mas é importante destacar que nós precisamos demonstrar pelas nossas atitudes o quanto Jesus é importante. Em todo esse tempo, em relação às nossas autoridades, algumas atitudes me deixavam irritado. Como, por exemplo, até pouco tempo atrás, nós tínhamos um limite de tempo para que a igreja pudesse funcionar. A igreja só podia funcionar por 60 minutos. No ano passado.
Mas sabe o que é mais interessante? No mesmo decreto que disse que as igrejas deviam ficar abertas apenas por 60 minutos por culto, era o mesmo decreto que possibilitava os shoppings a ficarem abertos até as 10 horas da noite. Então, para mim, isso é uma incoerência. Não existe coerência em você permitir pessoas ficarem no shopping, que é um ambiente fechado, porque eles dizem que o maior problema da igreja é estar num ambiente fechado. Mas o shopping também é. Então, irmãos, existem muitas pessoas que não veem dificuldade nenhuma de poder passear, mas não podem vir à igreja no domingo. A palavra de Deus nos diz que aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Aqui nós temos o exemplo de uma mulher que derramou o seu coração diante de Jesus e ele entendeu que os seus motivos eram sinceros e ela recebeu aquilo que o seu coração tanto almejava, que era a cura da sua filha. Meus irmãos, às vezes os desejos do nosso coração, eles não são alcançados porque a nossa oração, os nossos motivos não são sinceros. E aqui, meus queridos, eu não há nenhum tipo de julgamento, mas estou falando abertamente daquilo que diz a palavra de Deus. Porque nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Temos dito para vocês que nós sim devemos respeitar a questão do Covid, devemos respeitar os protocolos, mas nós não devemos ficar nas nossas casas achando que o nosso Deus é menos poderoso, é menos soberano do que esse vírus. Todos aqueles que têm tomado vacina, eles não devem achar ou não devem diminuir os seus cuidados, pelo contrário, eles devem continuar cuidando. Essa questão do vírus, nós vamos conviver com isso por muitos anos ainda. Saiba que quando uma pessoa toma uma vacina, essa vacina não dura para a vida inteira. Ainda não existe um estudo que seja 100% certo de quanto tempo uma pessoa vai ficar imunizada. Não se sabe. Eu sei que todo ano existe a vacina do H1N1. Existe. E eu acho que essa questão do coronavírus vai ser mais ou menos assim. Então, irmãos, nós precisamos ser coerentes com a nossa fé. Nós precisamos ser coerentes em relação ao nosso Deus. E se esses bancos estão vazios, eu quero incentivar a vocês para que nós possamos anunciar a palavra de Deus. Se nós almejamos por salvação de almas, o canal somos nós. Não adianta eu querer que esses bancos tenham pessoas e depender de vocês se eu não fizer a minha parte. Não adianta vocês terem o desejo que esses bancos fiquem cheios e depender de mim. Porque a ordem de Jesus foi para todo aquele que se declara cristão. Perseverar, meus irmãos, em servir ao Senhor. Para concluir essa noite, fazendo uma aplicação primeiramente às mamães. Como eu falei hoje pela manhã, o maior presente que você, mãe, hoje pode receber é ter os seus filhos firmes na palavra de Deus. Então não é você que vai receber o presente, você vai dar um exemplo de uma mulher temente a Deus. É o que o versículo aqui, Provérbios 31, 28 e 29 nos fala. Os maridos e os filhos louvarão a mulher virtuosa. Eles vão dizer, há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas. Porque ela é uma boa cozinheira? Pode ser. O que Paulo fala, e é isso que muitas pessoas não entendem,
Alguns falam assim, pastor, é pecado uma mulher usar brincos? É pecado uma mulher se maquiar? Não, de maneira alguma. Aí fora você vai encontrar igrejas que não entendem o que significa a palavra modéstia. Se alguém perguntar para mim, pastor, qual que é a roupa ideal para uma mulher estar no culto? É calça ou é saia? A minha resposta vai ser a vestimenta que é modesta. É isso que a Bíblia diz. Não está escrito que a mulher tem que usar saia ou que a mulher tem que usar calça. Até porque na época de Cristo não existia nem saia nem calça. Se você pergunta a minha preferência é uma coisa, mas o que a Bíblia diz é modéstia. Existem tanto saias quanto calças que não são modestas. Mas aí é só a mulher que deve ser modesta? Não. O homem também. A vestimenta do crente deve ser a modéstia. Qualquer vestimenta que não vai chamar atenção para o seu físico. Mas, mamães, o que deve se destacar na sua vida é o seu amor a Deus. Então, o Dia das Mães, o presente quem vai dar são vocês. Um testemunho para os filhos e maridos de que são mulheres de Deus. Mulheres que amam a Deus. Eu vou colocar depois do culto aqueles slides dos 3 tipos de mães nos nossos canais do WhatsApp. Posso também até mesmo colocar no Facebook. Mas é importante que cada uma faça uma autoanálise sobre suas vidas. A nós, meus irmãos, nós precisamos enxergar a situação dessa mulher nas nossas vidas como uma oportunidade de nós buscarmos mais ao Senhor, de demonstrarmos uma fé genuína, bem como de nós perseverarmos em buscar ao Senhor, mesmo quando as respostas não nos são aparentes. E não devemos descansar enquanto nós não obtivermos as respostas das nossas orações. Olha, meus irmãos, nenhum de nós tem o poder de saber o que se passa no coração uns dos outros. Nós não sabemos. Mas uma coisa eu digo para todos vocês. Se nós queremos impactar essa cidade, nós não precisamos colocar uma banda nessa igreja. Nós não precisamos colocar adesivos nos nossos carros. Nós não precisamos doar cestas básicas para as pessoas na nossa comunidade. Se nós quisermos impactar essa cidade, nós precisamos ser uma só igreja, um só corpo de pessoas que amam verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. É só dessa forma que esses bancos estarão cheios no futuro. Se cada um de nós entendermos do privilégio que é servir ao Senhor e de como esse mundo perdido está carente de homens e mulheres que sejam verdadeiramente cristãos. Vamos fazer um propósito? Todos nós aqui? Alguns de vocês trabalham com pessoas incrédulas. Eu não trabalho com pessoas incrédulas. Eu, como pastor, maioria do tempo, eu fico aqui no meu escritório. As oportunidades que Deus me dá, procuro aproveitar. Mas vamos fazer um propósito, gente? Eu desafio a todos vocês, aqui e que nos assistem, a compartilhar um versículo, um folheto, por dia, com uma só pessoa. Coloca lá no status do seu WhatsApp. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Coloque versículos como Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Coloque versículos que falem sobre a salvação em Cristo.
E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Use os instrumentos que você tem para a glória de Deus. Vamos fazer esse compromisso? Tentar impactar pelo menos uma pessoa essa semana? Se você precisa de folhetos, eles estão ali. Não precisa pedir para ninguém, só pegar. Você que nos assiste, se não tem folhetos, aproveite das redes sociais. Existem folhetos, irmãos, online. Você pode colocar também nos status das suas redes sociais. Mas vamos aproveitar para poder trabalhar para Deus. E através do exemplo desta mulher, cujo nome não está descrito na Bíblia, mas ela demonstrou fé em Cristo. E nós podemos, então, da mesma forma, sermos usados pelo nosso Deus. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, em sua presença, eu quero pedir a Ti que desafie os nossos corações, através desta mãe, cujo nome nós não sabemos, nós possamos aplicar as verdades que vimos em Tua palavra, na vida desta mulher, que possamos aplicar em nossas vidas. É claro, ó Deus, que nós sabemos que a vontade soberana do Senhor é que nós sejamos servos fiéis, mas ainda temos lutado contra isso. Então, ó Deus, quebra os nossos corações, quebra a dureza que há em nossos corações, para que nós possamos ser fiéis ao Senhor, para que nós possamos aplicar as nossas vidas em poder servi-lo, para que usemos as nossas redes sociais, para que usemos os nossos carros, para que usemos, ó Deus, as nossas vidas como instrumento da Sua palavra e da Sua vontade. Porque existem corações que estão sedentos pela palavra do Senhor. Mesmo que nós vivemos em uma cidade cuja idolatria e o paganismo são uma das características deste lugar. Mas ainda assim nós podemos fazer a diferença, tal como a luz na escuridão, tal como o sal que vem a salgar, ó Deus, que vem a dar o sabor em um alimento. Nós devemos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Mas para isso, ó Deus, precisamos abrir os nossos olhos, precisamos abrir os nossos corações, deixar as nossas desculpas de lado e servir fielmente ao Senhor. Coloca, ó Deus, no coração de cada crente desta igreja, que estar nos cultos não é questão de gosto, mas é questão de necessidade. Porque só assim nós teremos comunhão com os irmãos. Às vezes nós temos colocado desculpas diante do Senhor para não estar na igreja, mas o Senhor conhece. Eu oro, Senhor Deus, que nós possamos impactar vidas, mas só poderemos fazer isso se os nossos corações estiverem retos diante do Senhor. Nos prova, Senhor Deus, prova os nossos corações, prova as nossas vidas, para que demonstremos o que realmente há em nossos corações. É a minha oração e meu desejo em nome de Jesus, meu Salvador. Amém. Muito bem, eu vou pedir para a Simone primeiramente e depois a dona Laide. Nós temos aqui um presentinho para vocês. Vocês não estavam pela manhã. São suculentas. Eu aprendi que é chamado de suculenta porque elas absorvem a água, né? Eu até estava brincando hoje com a Beth, o Júlio e o Túlio, que eu achava que era suculenta porque às vezes você pega uma comida que acha gostosa, uma comida suculenta, né? Eu achava que você podia comer essas plantas, então não é por causa disso. Então, Simone, pode vir aqui, escolhe uma, por favor. Depois, dona Laide, que a Simone vir aqui por causa da questão do distanciamento, a senhora pega. As irmãs que não puderam vir hoje, nós vamos guardar para vocês. Semana que vem vocês podem pegar, não tem problema. Beleza, pode vir, dona Laide, pode pegar para a senhora. Depois, Simone, você leva uma para a dona Vani, tá bom? Por favor, pode levar uma para ela. Eu vou pedir para você também aproveitar e depois você leva uma para a Adriana também, tá? Então você pode pegar duas aí, escolhe para elas lá, por gentileza, tá bom? Meus irmãos, que alegria poder estar com vocês. Parabéns
as nossas duas mamães aqui representadas. A Tati e a Fernanda estão lá com as crianças. Eu não sei se o Eduardo foi chamá-las, eu acho que as crianças têm uma música. Você chamou elas lá, Eduardo? Chamou? Eduardo, você chamou elas lá? Tá bom. Eu acho que as crianças devem ter uma música especial ali, mas não tem como a gente transmitir. Você que nos assiste, peço desculpas, porque a questão do microfone é mais difícil. Então, se tiver, vai ser só as pessoas aqui que vão poder assistir. Então, vou pedir para que vocês que estão aqui fiquem sentados mais um pouquinho. Você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estarem conosco. A gente vai tentar gravar a música das crianças, se por acaso tiver, e aí a gente coloca nas redes sociais, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Quem nos assiste vai ficar com o hino, vocês aqui aguardem mais um pouquinho. Deus abençoe a todos. Com Jesus Cristo, ver seu rosto que será, contemplar em pleno gozo quem morreu pra me salvar, face a face de vê-lo muito além do céu azul, face a face em sua glória, hei de ver o meu Jesus. Através do véu escuro, hoje posso lhe mirar, mas virá o dia quando sua glória mostrará, face a face de vê-lo muito além do céu azul, face a face em sua glória, hei de ver o meu Jesus. Face a face, que alegria, para ver e conhecer